Começa agora o podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiência, com a apresentação de Gevandro Barros, diretor-geral do IOPEX Brasil. Olá pessoal, deixa eu te fazer neste momento uma pergunta e eu gostaria que você respondesse com bastante sinceridade. Você já fez o seu planejamento para 2019? Muitas pessoas, quando ouvem a palavra planejamento, até chegam a se arrepiar. Afinal de contas, planejar leva tempo, dá trabalho, mas se você realizá-lo da forma adequada e com a antecedência certa, dá muito resultado. Eu costumo chamar o planejamento de o lado racional da ação, até porque para você agir bem e colher os resultados que você deseja, você vai precisar de um ótimo planejamento. O planejamento é que nos leva de onde estamos e para onde nós queremos ir, e torna possível a ocorrência de tudo o que desejamos e que, caso não planejássemos, não ocorreriam. Bom, planejar, como todos vocês já sabem, é um processo, ou seja, possui uma sequência, possui um passo a passo que precisa ser realizado. É no processo de planejar que você vai decidir com antecedência o que você vai fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer, quem deve fazer e muitas vezes, caso possível, obviamente, quanto vai custar. Embora o futuro exato não possa ser previsto aí, né? E fatores incontroláveis possam interferir nos nossos planos, se a gente tiver um bom planejamento, os eventos vão ser deixados totalmente ao sabor do acaso, ou seja, a gente não vai conseguir alcançar o que a gente precisa. Planejamento é um processo intelectual exigente, ou seja, ele requer determinação consciente das alternativas de ação e também fundamentos de decisão para que a gente consiga tomar aí as nossas decisões adequadas com conhecimento e estimando de maneira bastante cuidadosa os prazos, tudo aquilo que é necessário. O planejamento também é necessário quando a gente precisa adaptar as ações a algo que a gente deseja e que seja, por exemplo, que faça parte aí de um ambiente crítico, que envolva risco, que envolva alto custo ou que envolva também parcerias, que envolva outras empresas, ou seja, algo que possa ser dinâmico no tempo e que envolva outras pessoas, outras situações, outras empresas. Para tudo aquilo que a gente quer determinar e alcançar, é muito bom, é muito perspicaz que a gente faça então um planejamento adequado. Uma vez que o planejamento é um processo que consome tempo e dinheiro, a maioria das vezes a gente acaba recorrendo ao planejamento apenas quando é realmente necessário ou quando a relação custo-benefício nos obriga a planejar. Além disso, geralmente procuramos somente planos bons e viáveis ao invés de planos ótimos, né? É importante que o planejamento seja entendido como um processo cíclico, né? Ou seja, que tenha aí algo cíclico no tempo e também seja prático para a gente determinar cada um dos planos, ou seja, tudo aquilo que vai garantir a continuidade das coisas que a gente quer alcançar. E para isso precisa haver uma constante realimentação das ações, um constante controle, uma constante gestão, precisa ter proposta, precisa envolver pessoas e precisa ter foco nos resultados e nas soluções que a gente quer alcançar. Isso é o que a gente precisa dar aí com bastante iteratividade. Logicamente a gente chama isso de multidisciplinaridade porque você vai envolver pessoas e processos diferentes nesse processo contínuo aí de tomada de decisão que é o planejamento. E aí o planejamento ele é muito importante nos negócios porque ele envolve a preparação, a organização, a estruturação de objetivos e também auxilia nas tomadas de decisões e execução das tarefas que você vai desejar aí para o futuro da sua empresa, para o futuro do seu negócio. Após a etapa de planejamento, você vai ver que vai ser necessário avaliar se as decisões foram tomadas acertadamente ou se você vai precisar revê-las para replanejar alguma coisa através de um processo que a gente chama de feedback. Isso é muito simples, mas é muito importante. Outra coisa muito importante durante o processo de planejamento é você determinar suas metas. É nesse momento que o meu conselho para você vá
para que você faça um esforço para expressar suas metas o máximo possível em números, de maneira que você consiga medi-las com o passar do tempo. Agora, vamos falar aqui um pouquinho de como você pode e deve fazer o seu planejamento ou o planejamento do seu negócio para 2019. Em uma empresa, geralmente a gente divide o planejamento em 3 níveis, né? Só para dar aqui rapidamente um conceito para vocês. O nível 1, que é o nível estratégico, o nível 2, que é o nível tático, e o nível 3, que é o nível operacional. O planejamento mais abrangente de um negócio, ou seja, aquele planejamento que a gente chama de estratégico, né, ele vai considerar a empresa como um todo e geralmente ele é elaborado pelos níveis hierárquicos mais altos da sua organização, ou seja, ele é elaborado pelos donos, pelos diretores, e aí é que a gente vai fazer o desdobramento desse planejamento estratégico para os demais processos, para as demais pessoas. Por isso que a gente chama de desdobrar metas, desdobrar o planejamento, para que ele consiga relacionar os objetivos da organização, os entregáveis macro da organização, tudo aquilo que a empresa precisa atingir durante o ano, e aí desdobrar isso em ações de trimestre, ações mensais e em ações semanais e diárias, né? Ou seja, todas aquelas estratégias que a gente quer atingir, sejam elas metas financeiras, metas de projetos específicos, produtos que você quer lançar, novos produtos que você quer desenvolver, independente do que você deseja fazer para o futuro, comece a partir do planejamento estratégico com a visão mais ampla da empresa. O segundo nível é o planejamento tático, ou seja, ele vai atuar no nível dos processos, né? E aí, processo aqui, eu estou dizendo processo de marketing, de vendas, processo operacional e os diversos processos que a sua empresa tem, que a gente também, em alguns casos, denomina aí de departamento ou área. Eu gosto de chamar de processo porque na metodologia que eu trabalho, a gente orienta todas as empresas para ter uma gestão e um controle por processo, porque fica muito mais fácil a gente enxergar isso ao longo do tempo. E nesse nível, né, no nível de processo, você vai lidar com os gestores, que pode ser você mesmo, se a sua empresa for pequena, ou um gestor, um gerente, um supervisor que esteja coordenando, que seja o dono daquele processo. Estabeleça aí também esse nível, né, de planejamento dentro da sua empresa, para que cada um dos gestores também tenha o seu conjunto de atividades, o seu conjunto de entregáveis. Isso é muito importante. Já o planejamento nível 3, ou nível operacional, ele vai corresponder a um conjunto de partes, né, do planejamento tático, ou seja, o último nível. Primeiro a gente desdobrou planejamento estratégico em planejamento tático, do nível 2, e agora nós vamos desdobrar novamente o planejamento tático em planejamento operacional. Ele, na verdade, é a continuação desse desdobramento, e vai ser no planejamento operacional que a gente vai identificar os procedimentos ou as ações de menor nível que eu vou ter que fazer tanto nas semanas quanto nos dias. Ele tem aí uma visão de rotina, né, de curto prazo. Ele está focado nas atividades do dia a dia para que você consiga alcançar aquelas da semana, cumprindo as da semana, alcançar as do mês, cumprindo as do mês, você vai alcançar as do trimestre, e alcançando as do trimestre, obviamente você vai alcançar com o passar do tempo todas aquelas atividades ou ações que você planejou para suas metas de 2019. Agora que a gente viu o conceito macro, né, sobre cada um dos níveis de planejamento, eu gostaria de dar aqui algumas dicas para vocês, para que vocês possam utilizar na prática, tanto para o lado pessoal quanto para o seu negócio. Então vamos lá. Primeiro, faça aí uma divisão do ano em trimestres, em 4 trimestres. Assim vai ficar mais fácil para você enxergar o que você deve fazer em cada um deles e determinar o que eu chamo de pacote de entregas ou entregáveis e as suas ações, né? Segundo, divida as ações ou esses pacotes de entregáveis para cada um dos trimestres em processos, ou seja, você vai ter, toda empresa tem processos específicos, como eu já disse anteriormente, processo de marketing, de vendas, operacional, processo financeiro e contábil, enfim, cada um dos processos da sua empresa vai ter, ao longo desses trimestres que a gente dividiu, ações específicas para serem implementadas, né, no nível 2, aí, que é o planejamento tático. Depois que você dividir e encontrar esses pacotes, né, de ações, que eu chamo de entregáveis, aí você vai determinar o nível 3, ou abrir para o nível 3 e passar para o planejamento operacional.
Pensando dessa forma, ou seja, dividindo o ano em pacotes, né, de trimestres, e os trimestres você fazendo para cada um dos processos pequenos pacotinhos de entregáveis, fica muito mais fácil você fazer o que eu vou fazer agora no ponto 3, que é após enxergar ou encontrar os principais pacotes de entregáveis, dividi-los por prioridade, ou seja, faça uma lista do que é urgente, importante e de rotina. Divida esses pacotes numa lista, né? Coloca aí, digita no Excel aí, o Excel vai escalar isso para vocês, dê um número 1, 2 e 3 e tudo aquilo que for 1 é urgente, ou dê uma nomenclatura que você achar melhor, mas comece a focar primeiro e obviamente no que for urgente e depois nas demais atividades aí que são importantes e obviamente nas que são de rotina, porque a gente acaba tendo muita coisa para fazer e é importante dar foco no que é mais urgente para você e para sua empresa. Número 4, a dica número 4 minha seria: dê apenas um dono para cada pacote de entregáveis. Muitas pessoas, né, muitas empresas, muitos donos, empresários ou gestores aí acabam dando mais de um dono para uma atividade, para um pacote de entregas, e isso acaba confundindo as pessoas, causando dúvidas de quem é o verdadeiro dono daquela ação ou daquele pacote de entregáveis. Dando apenas um dono para cada pacote de entregáveis e também para cada uma ação, você tira todas essas dúvidas, você nomeia esse verdadeiro dono da ação e principalmente você vai facilitar a sua gestão e o seu controle com o passar do tempo, tá ok? A dica número 5 é colocar números em tudo que for possível, de preferência fazendo inclusive gráficos, né? É muito fácil hoje em dia, o Excel tem ou diversos tipos de gráficos prontos aí, né? Controle quantas atividades cada pessoa possui, como estão as entregas dessas atividades semana a semana e com isso estabeleça um índice de cumprimento dessas atividades semanais para que você consiga não perder a mão no que deve ser entregue, ou seja, a gente tem aí muitas coisas para fazer, então o controle vai ser primordial para o sucesso das entregas e do cumprimento das ações do seu planejamento aí. Número 6, dica número 6, envolva as pessoas desde o início. Não tente fazer tudo sozinho. Você pode esquecer muitas coisas importantes e a gente sabe, né, que envolvendo as pessoas, você dá a elas um voto de confiança e também a possibilidade de passar no processo de participar, na verdade, né, no processo de geração de ideias, construindo esse planejamento junto com vocês e tomando algumas decisões em conjunto com vocês. Afinal de contas, quanto mais as pessoas estiverem comprometidas, quanto mais elas participarem, elas vão se sentir envolvidas, vão se sentir participantes, tomando decisão junto com vocês, maiores e melhores vão ser os resultados, pode ter certeza disso. E por fim, a minha 7ª e última dica, faça uma gestão visual de tudo isso que eu falei. Coloque na parede os gráficos, o plano de ação, os índices, coloque carinha aí para as pessoas, desenvolva os seus quadros de gestão visual com esses dados, com essas metas, com esse planejamento anual, trimestral e semanal de preferência, para que você consiga visualmente acompanhar o andamento de tudo isso de forma simples e rápida. Uma boa gestão ela não se faz com dados e informações no computador de ninguém, salvo aqueles dados talvez financeiros, né, de resultados financeiros da empresa que você como empresário, como dono não queira aí comunizar, ou alguma meta específica que você tenha e que você não queira dividir não necessite dividir com os colaboradores, mas quanto mais aberto for o seu fluxo de informações e envolver os seus colaboradores e tornar isso uma gestão visual, maior você vai expor as ações, as metas e os resultados para que todos se envolvam e com certeza as possibilidades de sucesso vão ser gigantescamente maiores, tá ok? Então pessoal, obrigado, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse podcast. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva e acione aí o sininho para você receber automaticamente as notificações sempre que eu postar algo novo. Você também pode me seguir no Instagram com a hashtag IOPEXBrasil. E outra coisa, compartilhe esse podcast com seus amigos. Ele pode ser muito importante também para eles. Afinal de contas, a nossa missão é desenvolver e compartilhar experiências e conhecimentos. Um grande abraço e até o próximo.
Este foi mais um episódio do podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiências. Um grande abraço e até o próximo episódio!